Posso dizer para você, para qualquer um que aqui está, para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para dar a sua vida, para se sacrificar por nós, para o perdão dos nossos pecados, a fim de que quem quer que seja, não importa quem, olhar para Ele com fé, olhar para a cruz de Cristo e ter fé, possa obter a vida eterna, o perdão dos pecados, uma vida nova. Você sabe que Deus tem poder, através de Jesus Cristo, para operar uma vida nova no seu coração, na sua família, para mudar o curso, a história da sua existência aqui na terra, desses curtos anos, desse período tão ínfimo, tão finito de vida que nós temos aqui na terra. Mas nós podemos nos encontrar hoje aqui agora com o Salvador, com o Criador, que vem para redimir, vem para resgatar, vem para transformar todas as coisas. Louvamos ao Senhor. Coloque-se em pé. Quero ler juntamente com você 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Abra aí a sua Bíblia. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Bendita seja a palavra do Senhor que nos alcança aqui, neste lugar. Aqui é dito que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. É dito mais, Ele é a nossa Páscoa. Páscoa é passar sobre. Da onde vem essa ideia? O que significou a primeira Páscoa, aquela Páscoa judaica? O que estava acontecendo lá? Dá uma olhada, Êxodo capítulo 12, versículo 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então, essa rebelião humana contra Deus, o que ela traz? Aquilo que Deus disse que o pecado traria. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus não faz acepção de pessoas. Naquela primeira Páscoa, por causa dos pecados dos egípcios, de Faraó, que oprimiam, escravizavam, matavam, torturavam, a ira de Deus, que é o seu justo juízo, se abateu contra o Egito, mas não veio numa tacada só. Quanta oportunidade teve Faraó para se arrepender? Quantos sinais não recebeu ele, que eram suficientes para quebrantar seu coração? A história poderia ter sido diferente se ele tivesse se arrependido, se o povo egípcio tivesse se arrependido. Tiveram eles oportunidade, mas não se arrependeram. Então agora Deus anuncia a 10ª praga, e essa é de mortandade, é de um juízo terrível, a morte dos primogênitos. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus disse, olha, o anjo da morte vai passar pela terra do Egito, e o propósito dele é matar os primogênitos. O único jeito de vocês se livrarem, porque poderia ter sido o seguinte: vocês são judeus, vocês são hebreus, não se preocupem, o anjo vai ver que vocês têm sangue hebreu e está tudo bem, ele vai passar batido. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Deus providenciou um caminho e um escape de redenção, que se tivesse ali um egípcio,
temente a Deus, ia fazer o mesmo, ia se beneficiar também. E eu acredito que houve famílias egípcias que creram na palavra, que seguiram a instrução de Deus dada através do seu profeta Moisés. E houve então o sacrifício de um cordeiro que teve seu sangue derramado, o sangue foi aspergido nos umbrais das portas, na casa, para proteger da consequência do pecado, que é a morte. E se um egípcio fez isso, se deu bem, foi livre. Se um hebreu não fez isso, se deu mal. E eu acredito que houve hebreus, famílias incrédulas, que não deram ouvidos à palavra de Deus e que acabaram tendo a consequência. Mas então, por causa do sacrifício do cordeiro, que aponta para aquele cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não tira o pecado de um povo, ele não tira o pecado de um grupo, ele não tira o pecado daquele ou daquela apenas, ele é o Redentor, a luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem, ele é propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando você está debaixo do sangue desse Cordeiro, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando o povo de Israel aplicou cada um a sua casa, o sangue, os que estavam debaixo da cobertura desse sangue foram livres, libertos do anjo da morte. Quando veio o juízo, e meus irmãos, o juízo vem. O juízo vem para mim, para você, em tempos distintos. Haverá um dia de juízo final, de acertos de contas. Mas antes disso, enquanto a vida é esperança. Agora, quanto tempo você tem de vida, você sabe? A única certeza que temos é que morreremos. Você sabe que nunca é tarde para morrer? E também nunca é cedo demais? Basta estar vivo para estar prontinho para morrer, ou não. A morte pode acontecer com um recém-nascido, com criança de 1, 2 anos de idade, em toda e qualquer fase da vida. Cuidado com a arrogância e a presunção de que você está garantido. Prepara-te para te encontrares com teu Deus, porque você não sabe a hora que vem. E se a morte chegar, de repente, do nada, por uma série de razões, esteja você em paz com seu Deus, e só há um jeito de estar em paz com Deus, é por meio de Jesus Cristo. É por isso que Ele veio, não há outro caminho. Ele é o caminho, a verdade, a vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele perdoa o seu pecado. Tinham 2 ladrões na cruz, 2 pecadores. E o que aconteceu? Aconteceu que eles estavam diante do Cristo. Um creu, o outro fez pouco caso. Um abraçou a fé, um clamou por misericórdia. E o que é que ele recebeu? O perdão dos seus pecados. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A gente tem que entender que o que trouxe salvação para um, também estava ao dispor do outro. Ninguém precisava perecer. Você sabe o que Jesus diz? Ele diz: eu não vim para julgar, eu não vim para condenar quem quer que seja. Eu vim para salvar. Mas o juízo é o seguinte: a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Você recebe a oportunidade, o Espírito fala ao seu coração, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas de repente a gente tem a opção. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como aconteceu com tantos do passado. Então eu posso endurecer meu coração
diante da voz e da ação do Espírito Santo? Sim, porque não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, conclamando-os que renegadas a impiedade, a pecaminosidade, a perversidade, as trevas, venham eles a abraçar essa luz que vem para você. Vinde a mim, disse Jesus, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Ele é a nossa Páscoa. O Cordeiro foi imolado, o Cordeiro foi sacrificado. Ele morreu e foi sacrificado para que você pudesse escapar da condenação. O sangue dele aplica-se a cada uma das suas culpas e a sua alma é lavada. E o Espírito dele é transmitido, comunicado a você. Ele sopra sobre você o Espírito da vida, de uma nova vida. E aqui agora volto a sua atenção para o texto. Dá uma olhadinha aqui. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova. Se eu entendo bem português, ele está dizendo o seguinte: o jeito de você se tornar massa nova é livrando-se do fermento velho, não é? Mas agora vem alguma coisa bem contraditória, e ele faz isso de propósito, e a gente precisa entender bem o que é que está acontecendo aqui, o que Paulo está querendo comunicar. Presta atenção. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são. Calma aí, eu sou ou não sou? Ele está dizendo, torne-se quem você já é, porque há uma realidade. Para aqueles que olham para a cruz, para aqueles que abraçam a fé, há uma realidade espiritual. Eles estão em Cristo, são novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas agora, recém-nascidos, eles precisam tomar muito cuidado, porque a carne continua a operar, ou não? Quem aqui já nasceu de novo? Quem aqui teve essa experiência? E o que acontece com a gente? A gente começa a perceber que, apesar de termos sido renovados no Espírito, a carne continua operando e puxando a gente para o outro lado. A gente tem duas vozes internas. E de repente, uma luta que Paulo chama a batalha da carne contra o Espírito. A batalha da carne contra o Espírito. E ele diz em Romanos capítulo 8, não andeis segundo a carne, porque se andarmos segundo a carne, caminhamos para a morte, morreremos. Andai segundo o Espírito. Se vocês nasceram do Espírito, andem agora pelo Espírito, andem em Espírito, e assim vocês não vão satisfazer as concupiscências da carne. Ele está querendo dizer o seguinte: aquilo que você já é em Cristo, quando você está ali em Cristo, quando no seu batismo você se identifica com a morte e com o renascimento, com a ressurreição, em Cristo você já é uma nova criatura, em Cristo você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos e graças espirituais. Esta é a tua realidade, você é de Deus, você nasceu agora para ser um filho da obediência, pelo poder do Espírito Santo. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus, para a gente poder viver uma vida de vitória sobre Satanás, sobre o mundo e sobre toda e qualquer tentação. Saiba disso, o poder do Espírito em nós. Agora, sabe o que acontece com muita gente? Então é Cristo que salva, Ele que perdoa, não é pelo meu esforço, não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua graça. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. Então, eu estou tranquilo. E aí bota o boi na sombra. Aí, relaxa. E acha que não tem mais o que fazer. Quem tem esse tipo de teologia, que é uma teologia frouxa, que é uma teologia onde a gente não tem que fazer mais nada, não. Tudo o Senhor fez,
para dar a você agora a oportunidade de viver uma vida nova. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O Paulo está dizendo o seguinte: livrem-se do fermento, livrem-se dessa coisa velha. Vocês foram agora nascidos de Deus, vocês despojaram as coisas do velho homem, o seu velho homem foi crucificado, a sua velha mulher, a sua Eva foi crucificada em Cristo, e você renasce em Cristo para uma nova vida. Mas a Eva, o Adão, o velho homem está sempre tentando desprender-se da cruz. Há sempre ainda em nós um impulso para nos distanciarmos e para nos rebelarmos e vivermos uma vida na carne e não no espírito. Há uma luta, uma batalha. O apóstolo Paulo diz assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. A gente precisa combater o bom combate. O que Paulo está dizendo aqui é uma coisa instantânea, estática. Isso não é uma experiência única, isso é uma experiência diária. Ouça o que eu estou te dizendo: a vida cristã é uma vida de combate diário. A cada manhã, com a graça de Deus, com a força do Senhor, vá você se despindo daquela velha roupagem, do velho homem, da velha natureza, do fermento que nada tem a ver, esse fermento que é a hipocrisia, mentira, que é a maldade, que é o engano, que são as obras da carne. Você é de Deus, Deus te ama. Não importa quem você seja, em que condição você esteja agora, saiba que o Senhor te visita com o seu Espírito, com o poder da cruz, te oferece perdão, te abraça, te cobre de beijos, te ergue, te levanta e propõe para você uma vida nova. Mas agora cabe e compete a você a abraçar e seguir. Ele é o caminho, siga, ande por Ele. Ele é o primogênito dentre os mortos, siga Cristo. O propósito de Deus é que Ele seja o primeiro de muitos filhos, e que você faça parte da família de Deus. E 1 Pedro capítulo 1, dos versículos que vão de 14 até 18, ele diz o seguinte: vocês são agora filhos da obediência. Pelo poder do Espírito, filhos da obediência. Não vamos andar como os filhos de Adão, da desobediência, mas agora nós somos os filhos de Deus. Nós temos o Cristo segundo Adão, e Ele é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós. Por isso, celebrem, ele diz assim, celebrem a Páscoa. Ele não está pensando numa data, embora provavelmente ele esteja falando isso numa ocasião de Páscoa judaica. E ele sabe que Jesus transformou a Páscoa judaica na celebração da sua Páscoa, quando ele se tornou o próprio Cordeiro. Então, eu quero dizer para você uma coisa: celebre, mas não celebre só nesta data, uma vez por ano. Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa vida. E o jeito de celebrar é livrar-se do fermento. Livre-se da ira, livre-se da inveja, livre-se da soberba, livre-se da ganância, livre-se de todo e qualquer engano de Satanás, livre-se da mentira, livre-se da vaidade, livre-se da vida vazia, livre-se das paixões, dos vícios que iludem e que nos afastam do santo e bendito propósito de Deus. E experimentem aquela que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É o que Paulo diz: não vos conformeis com este século. Estas exortações são dadas aos cristãos, sejam eles de Corinto, sejam eles que estão em Roma, a todos nós. Não vos conformeis, não assumam a forma deste mundo, o fermento deste mundo. Livrem-se daquilo que impede que vocês possam experimentar aquela que é boa, perfeita e agradável vontade.
Ele é a nossa Páscoa. Celebre isso, não apenas agora, não apenas no culto, num viver diário com Ele. Desfrute a bênção da presença do Senhor. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é a nossa paz. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso alimento. Ele tem alegria e felicidade para você, tem libertação e tem salvação, o perdão dos pecados, a vida eterna. E aí a gente já passou da morte para a vida, e não tem para ninguém, não há nenhuma condenação, nenhuma maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Coloque-se em pé, feche os teus olhos e não permita que nada venha te distrair. Nenhuma preocupação com coisas desta vida. Vamos nos conscientizar da presença de Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade, da sua grandeza, o Criador do céu, da terra, de tudo que há. Tremendo, a gente não tem ideia de como Deus é. A gente tem uma ideia muito frágil. Seu tamanho, sua grandeza, sua transcendência foge à nossa compreensão. Não somos nós capazes de contemplar a Deus na estrutura que temos tão frágil, mas Ele, tão exaltado, veio a nós. Ele se inclinou, Ele desceu, Ele veio, Ele se fez gente como nós, e vimos ali a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. A sua palavra, os seus ensinos, a maneira dele falar, dele agir, dele reagir, tão diferente dos meros mortais. O céu desceu, o céu alcançou a terra, o mundo que estava em trevas viu uma grande luz. Os homens que estavam perdidos, seres humanos que estavam como ovelhas desgarradas, que estavam na idolatria, que estavam como que tateando no escuro, de repente a luz brilhou, e Ele brilhou nos nossos corações. Ele brilha aqui no teu coração. Ei, Senhor maravilhoso, que espanta as trevas e que depois nos convida a livrar-nos dia após dia, definitivamente, mais e mais, de todo e qualquer fermento, de tudo aquilo que Satanás veio plantar, porque o propósito do diabo é só matar, roubar e destruir, e ele nos mata nos afastando da vida, e a vida está no Senhor, e nós não queremos nos afastar de Ti, nós não queremos que nada esteja entre nós e o Senhor. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos, livra-nos de todo o engano do diabo, livra-nos, Senhor, nós te pedimos, quebranta os nossos corações. Fala, Senhor, nesta manhã gloriosa, nesse domingo de Páscoa, que o Senhor veio não apenas para ser celebrado uma única vez, mas que a nossa vida se tornasse então uma celebração, para que nós agora pudéssemos nos tornar nova massa, sem fermento, um pão ázimo, um pão sem fermento, purificado pelo poder do Teu Santo Espírito. Ó Senhor, salva nesta manhã, perdoa os pecados, promove a regeneração, a nova vida, muda o curso, liberta de todo o mal. Fala, Senhor, eu abençoo a cada um aqui presente, aqueles que estão assistindo também pelo YouTube, que sejam tocados pelo Espírito Santo, renovados sejam todos, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a tua vida,
guardando a tua mente e teu coração em Cristo. Amém, Jesus.